Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, e no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém, irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a sua santa palavra. Deus, nós te buscamos, Pai, pela necessidade que temos, Senhor, de, como teus filhos, Pai, recebermos a instrução da tua parte, Pai, nos alimentarmos de ti, meu Deus, através da tua santa palavra, Pai, sermos guiados pelo Senhor mesmo, Pai, através dela, Deus. Nos abençoa, Pai, faz com que não caminhemos, Pai, segundo os nossos próprios caminhos, Pai. Não sejamos guiados pelos nossos olhos, Deus, mas que a fé no Senhor Jesus, meu Pai, nos guie em todas as coisas, meu Deus. Abre os nossos olhos para que a gente possa contemplar, meu Deus, as maravilhas do teu santo evangelho. É no nome do teu filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a gente vive num mundo caído, então problemas, tribulações são coisas normais e corriqueiras. É do dia a dia a gente passar por aflições, por problemas e por dificuldades. Na verdade, se a gente for parar para pensar, a caminhada cristã ela é dita como os cristãos, né, os judeus que atravessaram o deserto, né, a nossa peregrinação aqui nessa terra. Então, no deserto, irmãos, vai fazer calor todos os dias. No deserto, irmãos, vão ter escorpiões, vão ter serpentes abrasadoras à nossa volta constantemente. Às vezes, quando Deus ele nos dá o alívio de podermos ter um tempo para respirar entre uma tribulação ou outra, faz com que nós nos enganemos, às vezes, nós nos enganamos ao pensar que aquela foi a última provação, aquela foi a última dificuldade que nós passamos em nossa vida. Pelo contrário, sempre enfrentaremos dificuldades, uma após a outra. A grande questão é como nós passaremos por elas, como nós faremos as escolhas no meio das tribulações. Se a gente vai fazer escolhas baseadas na palavra de Deus, ou se a gente vai viver segundo o nosso próprio coração. A respeito disso que fala o capítulo 13 de Gênesis, irmãos, se a gente parar para pensar, né, nós temos já caminhado
algum tempo no livro de Gênesis, a primeira parte do livro, nós já terminamos, que vai até o final do capítulo 11 de Gênesis, que vai falar a respeito da história da humanidade, o princípio da história de todas as coisas de um modo geral. Mas a partir do capítulo 12, nós iniciamos essa nova seção do livro, que vai falar a respeito do início da igreja, de como Deus separou Abraão, para que através dele Deus abençoasse todas as famílias da terra, que através desse Abraão Deus vai trazer o Messias, a salvação, para esse mundo caído. Então nós vimos no capítulo passado que Abraão, ele diante da primeira provação que nos é colocada, que é colocada diante dele, depois que ele chegou na terra prometida, ele fracassou. Deus fez com que houvesse fome ali na terra prometida e Abraão ele fugiu, ele saiu, ele decidiu pelos seus olhos, pela sua carne, aquilo que ele achava melhor fazer, e ele saiu, e porque ele desobedeceu a Deus, saindo da terra prometida, ele teve que desobedecer a Deus novamente, mentindo, enganando, para poder sobreviver distante da presença de Deus. Mas a gente viu que ainda assim o Senhor foi misericordioso para com Abraão, e ele agora pôde então sair do Egito, como é justamente aí onde se inicia o nosso texto, no retorno de Abraão à terra prometida. A gente vê no versículo 1 que diz: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Então, veja que aparentemente as coisas voltaram ao normal, ao seu estado onde elas deveriam estar. Né? Abraão voltou a estar junto com sua mulher, e ele então voltou para a terra prometida, e ali também junto com seu sobrinho Ló. Isso é destacado justamente porque vai haver aqui uma questão entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Mas antes que o texto nos fale a respeito desse novo problema que Abraão vai passar, nos é dito que Abraão ele se arrependeu do seu pecado que ele cometeu lá no Egito. A gente pode ver isso, irmãos, implícito em tudo que vai ser dito nessa primeira parte do capítulo, porque veja, versículo 2 vai dizer: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas de Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Veja, do versículo 1, irmãos, até o versículo 4 vai falar a respeito do retorno de Abraão à terra prometida. E a palavra arrependimento, irmãos, significa justamente isso. Significa a gente retornar, a gente restaurar, a gente virar as costas para o caminho do pecado e a gente voltar para o caminho de onde a gente não deveria ter saído. E essa é a linguagem do texto aqui. Diz, olha, Abraão ele voltou, e diz, ele fez a caminhada toda de volta. Ali ele voltou e foi passando pelos altares que ele tinha construído a Deus, que foi uma coisa que ficou ausente no texto passado. Abraão no Egito, diferente do que ele tinha feito quando ele estava na terra prometida, ele não construiu nenhum altar, ele não estava vivendo diante da presença de Deus, mas agora ele volta, e é dito de modo muito claro, irmãos, ele voltou até o lugar do altar que outrora tinha feito. Né, diz que Abraão voltou, essa linguagem aqui, irmãos, é como se estivesse dizendo literalmente, Abraão ele voltou para o local de onde ele nunca deveria ter saído, que é da presença de Deus. Então, Abraão aqui, ele demonstra esse seu retorno, ele voltar os seus caminhos ao Senhor, ele demonstra com isso o seu arrependimento. E veja, irmãos, é isso que eu e vocês, nós precisamos fazer. Quando nós, diante de uma tribulação, diante de uma dificuldade da vida, nós vimos que não foi uma decisão fácil que Abraão teve que tomar. Veja, ele estava com várias pessoas debaixo da sua autoridade. Como nós veremos no capítulo seguinte, Abraão tinha até um exército junto com ele, então tinham muitos homens ali, muitas pessoas sobre a sua responsabilidade, e ele tinha que decidir ou ficar na terra prometida e passar dificuldades onde havia fome, ou ele fugir daquele local. E ele preferiu, diante daquela dificuldade, não honrar o Senhor, não ficar firme, independente das circunstâncias. Mas ele voltou ao local de onde ele não deveria ter saído. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer diante do nosso pecado. Nós precisamos voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. Nós precisamos voltar aos pés da cruz, irmãos. Nós precisamos voltar para a cruz, que é o altar, de onde, através do qual nós adoramos ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele. Nós devemos voltar ao Senhor, irmãos, e clamar a Deus, pedindo perdão, arrependidos pelo nosso pecado. Veja, é uma caminhada longa, imagina, foi uma caminhada longa e desgastante, Abraão ele voltar aqui para esse local, para esse altar, junto com todas essas pessoas. Mas é necessário, irmãos, custe o que custar, independente do que nós precisemos abrir mão para poder voltar, para poder retornarmos à presença de Deus, nós devemos abandonar o nosso pecado, irmãos. Não ter compromisso com o erro.
Veja, Satanás ele sempre vai querer nos assediar dessa forma. Não adianta, você já pecou, você já saiu da presença de Deus. Nós precisamos retornar, irmãos. Não devemos ouvir a voz de Satanás como se Deus não fosse nos receber de volta, mas nós devemos buscar o Senhor. Para onde nós iremos, se não for para a presença do nosso Deus, irmãos? E foi isso que Abraão fez, e invocou ali o nome do Senhor. Esse termo que é usado, que identifica Abraão justamente com a descendência dos filhos de Deus, lá no capítulo 4 de Gênesis, quando diz que quando Enos nasceu, filho de Sete, eles passaram então a invocar o nome do Senhor, passaram a adorar a Deus. Foi isso que Abraão fez aqui, perdão, quando ele voltou da terra do Egito para a terra prometida. E a gente vê, irmãos, então, que Ló tinha ido com Abraão e também tinha rebanhos, gados e tendas. Até aqui a Bíblia não tinha nos falado muito a respeito de Ló, a respeito desse sobrinho de Abraão que foi aqui praticamente adotado por ele como filho. Mas agora a gente vê que não apenas Abraão era rico, como já nos foi dito, mas também Ló, ele era rico. E a gente vê aqui então que a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Interessante, irmãos, porque a mesma palavra que é usada aqui no capítulo 13 para falar a respeito da grandeza da riqueza de Abraão e de Ló, é a mesma palavra que foi usada no capítulo passado para falar a respeito da grandeza da fome que aconteceu na Terra Prometida. Como se Moisés ele quisesse dizer, veja, olha, perceba que independente da circunstância que eu e você a gente estiver passando, veja, na pobreza, na necessidade, houveram dificuldades ali, houve fome na terra. Mas agora, na abundância dos bens, na muita riqueza, também há provações e também há dificuldades. Veja, independente, irmãos, não é a nossa situação específica que vai trazer problemas para nós, independente da circunstância que a gente está vivendo. Se a gente estiver na escassez ou se a gente estiver na abundância, nós passaremos por provações, nós seremos tentados, e independente das circunstâncias, nós devemos passar por essa provação, confiando em Deus. Veja, vamos então ver como que Abraão ele vai resolver esse problema. Vai nos ser dito aqui que eles juntos eram uma bomba prestes a estourar. Era um problema prestes a acontecer, e aconteceu aqui no versículo 7, diz que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Veja, que ele está dizendo, olha, Abraão tinha muito gado, Ló tinha muito gado, e além disso ainda tinham os cananitas lá, os homens da terra, que também possuíam gados. Eles já habitavam ali na terra. Então, veja, muito gado, muitas pessoas, muitas bocas para alimentar e poucos recursos. Né? Não tinha a terra ali, não ia conseguir sustentar. A Bíblia está dizendo que eles são pesados demais para a terra. A terra não consegue suportar, não consegue sustentar toda a riqueza de Abrão e de Ló. Então acontece um problema entre os gados ali, entre os pastores dos gados de Abrão e de Ló. Então Abrão ele vem, ele chama o seu sobrinho para resolver o problema. Veja, irmãos, o problema não foi diretamente entre Abrão e o seu sobrinho Ló, mas antes que houvesse um problema entre eles, Abrão já chamou o seu sobrinho para resolver. E isso eu e vocês nós precisamos fazer também, irmãos, em nossas vidas. A gente não precisa esperar os problemas acontecerem. A gente não precisa esperar uma desgraça acontecer. Quando eu e você a gente vê que existe um problema entre nós e alguém, nós devemos buscar resolver imediatamente. A Bíblia nos diz até, se até mesmo seu irmão pecar contra ti, você não vai esperar que ele venha pedir perdão para você. A Bíblia diz, vai tu ao teu irmão e vai lá falar com ele, vai arguí-lo. A gente deve buscar, irmãos, resolver os problemas, principalmente antes que eles se tornem muito graves. A gente precisa se antecipar aos problemas. Isso é o cuidado que nós temos com a nossa própria fé, com a nossa própria alma e o cuidado que nós temos em honrar Deus. Veja, se a gente esperar um problema ficar grande, ficar grave, talvez eu e você, a gente não tenha o temperamento, a capacidade de resolver o problema quando ele está na sua versão máxima. Mas eu e você, a gente pode, irmãos, estar sensíveis às necessidades e aos problemas que estão à nossa volta para que a gente possa tratá-los antes que eles se tornem insuportáveis. Então foi isso que Abraão fez, ele foi procurar o seu sobrinho Ló, e ele diz, não haja contenda entre mim e ti. Veja, ele já está se antecipando, antes que possa haver problema entre ele e seu sobrinho, ele diz, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Veja, não há motivo, irmãos, não há motivo para que nós
que os nossos irmãos, nós vivamos em inimizades ou em contendas. Ele diz, olha, não haja contenda entre mim e ti, nem entre as pessoas que estão sob nossa responsabilidade. Ele diz, porque nós somos parentes próximos. Veja, irmãos, Abrão, ele era sobrinho de Ló, ele era tio de Ló. Ló, ele era sobrinho de Abrão. Nós temos um relacionamento muito mais chegado, muito mais próximo do que Abrão tinha com Ló. Era um sobrinho pelo sangue humano, mas nós somos irmãos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos permitir que nada se coloque entre nós, seja motivo de contenda para que nós vivamos brigando. Mas então ele vai e ele coloca, aponta o problema que é real, e ele aponta também uma solução, irmãos, para o problema. E qual é a solução que Abraão ele coloca para esse problema? Ele diz no versículo 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, o problema era real, não é Abraão que está aqui criando o problema, é nos dito pelo narrador, por Moisés, que está inspirado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo, olha, realmente a terra não podia sustentar eles, porque eles eram ricos demais, eles tinham muitas posses. Então Abraão diz, olha, o problema é que nós temos muita posse, então a gente precisa se separar, a gente não vai ter condições de ficar juntos. E de certa forma, irmãos, isso também é uma expressão da fé de Abraão, porque quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado para se afastar de toda a sua parentela. Embora Ló ele tivesse crido no evangelho, ele pudesse seguir Abrão, isso não era um impedimento, mas Abrão nunca tinha demonstrado a disposição de, e se meu sobrinho não quiser vir comigo? Será que eu vou me apartar dele? Será que eu vou seguir firme na minha fé no Senhor Jesus Cristo? Na minha fé em Deus? Então, Abraão agora ele teve a oportunidade de conversar isso com seu sobrinho. Ele colocou a solução. E ele disse, qual foi a solução que ele falou, irmãos? Ele disse, olha, está a terra toda aí diante de nós. Está toda a terra diante de você. Ele disse, escolha para onde você quer ir. E, irmãos, Abraão não precisava, nem deveria ter feito isso. Veja, Abraão ele era aquela pessoa a quem Deus prometeu toda a terra. O seu sobrinho era sobrinho dele, então a autoridade familiar ali era dele. Ele que era o patriarca ali, o chefe da família. Ló estava o seguindo, ele poderia dizer, olha Ló, eu vou escolher aqui o local que eu vou e você vai para o local oposto. Ele poderia ter feito o contrário do que ele fez. Mas, irmãos, Abraão ele demonstra aqui que ele aprendeu com o seu pecado no Egito. Ele agora não quer mais pensar no modo humano e carnal. Ele poderia ter dito, ninguém poderia reclamar se ele dissesse, eu vou escolher para onde eu vou e você fica com o resto, com o que sobrar da minha decisão. Mas a confiança de Abraão em Deus, que ele demonstra aqui nesse momento, é que Ló ele pode escolher, porque independente do local que ficar para ele, independente de ser um local que não tenha pasto, que não tenha fartura, em que haja fome, agora ele sabe que Deus vai cuidar dele. Então ele coloca diante do seu sobrinho a proposta. Mas o seu sobrinho, irmãos, não hesitou, né? Poderia ter dito, não, meu tio, você que vai escolher. Ele poderia ter dito não, ou ele poderia ter escolhido um local, dizer, não, eu vou escolher esse local aqui, mas vou deixar o local melhor para o meu tio. Mas não é isso que Ló faz, irmãos. A gente vê no versículo 10 que Ló, ele levantou os olhos. Essa expressão por si só, irmãos, ela, nesse contexto aqui, ela já é problemática. Né? Nós cantamos aqui na igreja, iremos cantar aqui depois da mensagem, o Salmo número 131, que fala justamente a respeito dessa expressão aqui, dos olhos levantados. Né? O Salmo vai dizer que Davi ele vai falar que não tem os olhos altivos, ou seja, os olhos elevados. Então, quando a Bíblia fala aqui que Ló ele levantou os olhos, está falando justamente a respeito do pecado que havia no coração de Ló, da cobiça. Porque, veja, ele levanta os olhos, ele vê toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ele olhou, irmãos, ele procurou o melhor local e ele disse ali. Aquele local ali é o local perfeito. Sendo que, irmãos, esse local só era perfeito porque Deus ainda não havia agido ali da forma que ele agiria. Né? Eu pulei aqui de propósito a parte que estava entre parênteses que diz, isso aí estava bonito e bem regado antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Veja, irmãos, quando eu e você a gente escolhe com os nossos olhos, quando eu e você a gente escolhe sem depender de Deus, nosso olhar é muito confuso.
Veja, em Provérbios vai nos dizer que há caminhos que para o homem parecem direito, parecem caminhos corretos, parecem caminhos maravilhosos, mas ao cabo deles são caminhos de morte. Veja o que acontece aqui, irmãos. Ló, ele olha com os seus olhos, e o que ele vê? Ele vê um local maravilhoso, que é o caminho ali, as campinas, onde ficavam ali aquelas cidades Sodoma e Gomorra, Zoar, Adimá, Zeboim, sendo que, olha o que ele diz, olha quando nós olhamos com os olhos, irmãos, o que nós somos capazes de enxergar. Ele diz que aquele local ali, Sodoma e Gomorra, se parecia com o jardim do Senhor. Ou seja, se parecia com o jardim do Éden. Irmãos, de um local tão maravilhoso que era aquele local. E ao mesmo tempo, olha o que ele diz, se parece com o jardim do Éden e se parece também com a terra do Egito. Irmãos, não tem dois lugares mais opostos que a gente pode olhar aqui no livro de Gênesis do que o jardim do Éden e do que a terra do Egito. Veja, o Egito representa justamente o pecado. Abraão, ele foi lá em pecado, ele foi lá fugindo da presença de Deus, ele foi lá não confiando no Senhor. E o jardim do Éden é o local perfeito, irmãos, o local maravilhoso que o Senhor criou para que nós nos relacionássemos com ele, ali o primeiro templo que o próprio Deus estabeleceu na terra. Mas quando nós olhamos com os olhos, irmãos, nós somos capazes de fazer essa confusão. A gente consegue confundir o melhor local de todos com o pior local de todos. Veja como é que alguém consegue confundir o jardim do Éden com o Egito. De fato, visivelmente haviam semelhanças, porque o Jardim do Éden, a Bíblia nos fala que era um local bem regado, de fato, 4 rios ali saíam do Jardim do Éden e se espalhavam pelo mundo. No Egito também existia o rio Nilo, que era a fonte da abundância ali do Egito. O Egito se tornou uma grande potência justamente por conta daquele rio, porque ele era bem regado. Mas as semelhanças param por aí, porque o Jardim do Éden representa o local da presença de Deus, e a terra do Egito representa o nosso pecado. Né? Toda a Bíblia vai tratar o Egito praticamente dessa forma, né? Até quando nós recebemos os 10 mandamentos do Senhor, né? Ele chama da terra do Egito a casa da servidão, o local do pecado, o local onde o povo de Deus ficou escravizado, onde o povo de Deus adorava os deuses dos egípcios. Mas Ló, porque olhou com os olhos, ele não conseguiu fazer distinção nesse momento entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. E quando nós seguimos os nossos olhos, irmãos, quando nós escolhemos segundo o nosso coração, diferente de Abraão, que diz, você pode escolher porque Deus vai cuidar de mim, nessa plena certeza. Veja que quando a gente escolhe, irmãos, sabendo que independente da escolha que nós fizermos, a gente está buscando fazer escolhas aqui, irmãos, que não tem necessariamente pecado, né? Não é entre uma escolha pecaminosa e uma escolha santa, né? Abraão, ele poderia escolher de um modo santo aqui, para o melhor local ou para o pior local. Mas ele diz, eu não quero escolher. Eu nem quero escolher, eu não faço nem questão de escolher. Eu posso confiar em Deus. Mas Ló, ele faz a escolha de um modo pecaminoso. Ele levanta os seus olhos e ele olha para aquele local com cobiça. Veja, irmãos, ele olha aí, humanamente falando, de fato, um local perfeito. Veja, vai ter pasto ali, vai ter água em abundância, nunca mais o meu gado vai passar dificuldade, não vou ter problema mais com água, nem com pasto. Que local maravilhoso para criar os meus animais, para eu enriquecer. Não vai ter local melhor para eu enriquecer do que esse local aqui. Só que a forma que Ló olha, irmãos, para esse local, é muito parecido com a forma que Eva, ela olhou para o fruto do conhecimento do bem e do mal, como se aquilo ali fosse tudo o que ela precisasse. Como se aquilo ali fosse dar para ela algo que ela não tem, mas precisa e muito. Foi assim que Ló olhou para aquela campina do Jordão. Vejam, irmãos, foi assim também que os homens, lá no capítulo 6 de Gênesis, olharam para os crentes, olharam para as filhas dos ímpios e cobiçaram também, tomaram elas em casamento, e o que causou a destruição do mundo através do dilúvio. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos diz, irmãos, no Novo Testamento, que os olhos são as janelas da alma, que a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos, porque se os nossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Se eu e você, irmãos, a gente vai ser motivado pelo nosso coração, pelo nosso olhar para fazer as escolhas que nós faremos, nós podemos ter uma certeza, nós iremos abandonar a Deus, nós iremos nos desviar do Senhor, porque não necessariamente que todas as escolhas que nós faremos serão escolhas erradas na nossa vida, mas se a minha motivação, se o fundamento da minha escolha são os meus olhos, são aqueles que eu consigo ver, então, mais cedo ou mais tarde eu vou destruir
a minha vida. Porque o pecado é justamente a força, o poder do pecado está justamente na soberba dos olhos. Está justamente naquilo que ele aparenta ser, naquilo que com os olhos nós não iremos conseguir distinguir. Por isso que nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor, desconfiando de nós mesmos e do nosso próprio coração e dos nossos olhos. A gente não deve, porque olhamos, porque vemos que é bom, como a mulher disse a respeito do fruto, então vamos tomar e vamos desfrutar. Não, irmãos, nós devemos fazer as nossas escolhas na dependência do Senhor. Veja então, Ló, ele fez a escolha dessa forma. A Bíblia diz, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, que é outro termo que nós já temos visto, que é um termo que simboliza o afastamento também da pessoa de Deus. A Bíblia fala que o Jardim do Éden ele era virado para o Oriente. Quando as pessoas andavam para o Oriente, significava que ela estava se afastando das portas do jardim da presença de Deus. Nós vimos que foi assim que Caim andou quando ele saiu dali da presença de Deus, depois que ele matou seu irmão. Nós vimos que foi assim também que os homens que construíram a Torre de Babel, eles caminharam, eles foram para o Oriente. E é assim também que Ló, ele faz quando ele vai para Sodoma e Gomorra. Ele parte para o Oriente, separando-se um do outro. Mas Abrão, irmãos, diferente de Ló, a Bíblia nos diz que ele habitou na terra de Canaã. Aqui não faz questão de especificar o local. Diz, e Ló nas cidades da Campina e lá armando as suas tendas até Sodoma. Veja, irmãos, que uma escolha pecaminosa, ela sempre vai nos afastar cada vez mais de Deus. Muitas vezes eu e você, a gente pensa que a gente consegue colocar limite no pecado. A gente diz, olha, eu sei que isso não é tão certo assim, mas eu só vou fazer isso. Só que veja que a ideia aqui inicial de Ló não era morar em Sodoma, não era viver com aqueles homens ímpios, mas foi simplesmente caminhar naquela direção. Ele foi na direção, então, das Campinas, ele foi lá e ia ficar ali do lado de fora da cidade, mas logo em seguida a Bíblia diz que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Cada vez mais ele ia se aproximando daqueles homens perversos. E olha como o que é dito a respeito desses homens da cidade de Sodoma. Diz: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, a forma que fala aqui é de que os pecados deles eram notórios. A forma que é falada aqui é a mesma forma que é falada a respeito de Nimrod no capítulo 11 de Gênesis, que diz que ele era um grande pecador diante do Senhor. Ele era um grande caçador diante de Deus. Esses homens de Sodoma eram conhecidos pelo seu pecado. Mas Ló não levou isso em consideração quando fez a sua escolha. E cada vez mais ele estava mais perto, então, daquela impiedade. Veja, o pecado já estava no seu coração, irmãos, e ele já começou a externalizar. Ele, com certeza, a ideia dele não era viver dentro daquela cidade. Com certeza, a história de Ló, irmãos, o desejo de Ló não era que a história dele terminasse do jeito que acabou, que nós sabemos e iremos ver mais na frente. O desejo dele, irmãos, não era que sua família fosse completamente destruída por essa escolha que ele estava fazendo. Mas a destruição da sua família foi simplesmente uma consequência lógica dessa primeira decisão que ele tomou, de escolher com os olhos e não escolher com a fé em Deus. Veja, irmãos, o que é dito então no versículo 14 é muito interessante, porque a Bíblia diz que o Senhor apareceu para Abrão, então, depois que Ló se separou de Abrão. E diz, depois que Ló se separou dele, Deus apareceu para Abrão. E olha o que Deus diz, irmãos, para Abrão. Ele diz, ergue os olhos e olha. Veja, irmãos, é interessante porque a ideia que dá aqui, sabe o que é? É que Ló, ele levantou os olhos para poder escolher o local que ele ia. E que Abraão, ele saiu sem estar nem preocupado para onde ia. Deus foi que teve que dizer para ele, levanta os olhos para você poder ver. Deus foi que chegou para ele, irmãos, e disse, levanta os teus olhos. Porque Abraão não estava preocupado. Irmãos, o coração dele não estava preocupado com o local para onde ele iria. Ele estava preocupado em estar construindo altares para o Senhor, em que a sua vida fosse para a glória de Deus, em fazer escolhas onde o Senhor fosse glorificado, e certamente o Senhor foi glorificado na forma em que Abraão fez essa escolha. Veja que testemunho maravilhoso, depois de ter feito uma escolha terrível, ter mentido, ter pecado contra o seu próprio casamento. Agora, Abraão faz o contrário. Deus é quem tem que dizer para ele levantar os olhos. E veja o que Deus diz para ele. Ergue os olhos e olha.
desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Veja, irmãos, por que Abraão não estava preocupado? Ele diz, Deus me prometeu que vai me dar a terra toda. Ele não estava dando uma terra para Ló. Ele estava permitindo que Ló usasse uma terra ali durante algum tempo, mas toda essa terra ia pertencer aos descendentes de Abraão. E Deus então diz para ele: tudo vai ser dado a você. É interessante porque no Antigo Testamento isso é falado a respeito da terra prometida. É falado a respeito que os mansos, eles herdarão a terra, se referindo à terra prometida. Né? Quando a gente vê o quinto mandamento, diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, está falando a respeito da terra prometida. Mas quando a gente vai ver a linguagem que o Novo Testamento usa para falar da terra que pertence aos filhos de Deus, aos filhos de Abraão pela fé, ele fala a respeito do mundo todo. Né? Ele não fala mais da terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, porque toda a terra pertence aos filhos de Deus. Porque o livro de Apocalipse vai dizer que o Senhor vai renovar essa terra, vai fazer novos céus e nova terra, e toda essa terra pertencerá a nós. O Senhor Jesus, ele nos disse que os mansos, eles herdarão a terra, se referindo a todo o mundo. E Abraão, ele não precisou então, irmãos, escolher com seus olhos, ele não precisou nem escolher. O Senhor Deus deu todas as coisas para ele e diz: porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, irmãos, para sempre. Se você parar para pensar, Ló, ele escolheu a melhor parte. E o que foi que sobrou para ele? Veja, ele vai para Sodoma, a cidade vai ser destruída e ele vai sair lá. Ele nem conseguiu enriquecer, ele nem conseguiu aumentar suas posses ali, pelo contrário, ele saiu sem esposa. Ele perdeu inclusive a esposa na cidade. Ele vai sair apenas com suas filhas, sem nenhuma dessas posses aqui que ele buscou multiplicar. Mas Abrão, irmãos, o que foi que Abrão escolheu? Ele escolheu confiar em Deus. E o que foi que Deus disse para ele? Eu vou dar tudo isso para você, e não é para você usar durante um período específico, é para sempre, irmãos. Se nós formos para o livro de Hebreus, no capítulo 11, peço para que os irmãos me acompanhem em Hebreus capítulo 11. Olha o que nos é dito a respeito de Abraão, irmãos, a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja, Abraão ele não estava esperando um pedaço de terra para possuir, irmãos. Abraão ele vai morrer e o único pedaço de terra que ele vai conseguir comprar e ter de fato a propriedade da terra prometida todinha vai ser o local onde ele vai ser enterrado, onde ele, sua esposa, seu filho, sua nora e seu neto vai ser enterrado. Foi o único local que ele morreu tendo a propriedade. Mas ele não morreu infeliz, porque ele estava aguardando, irmãos, a cidade que Deus ia trazer do alto, a Jerusalém celestial, a cidade cujo Deus é o arquiteto e o edificador. Veja que, irmãos, eu e você, a gente não precisa lutar pelo nosso direito, se agarrar a tudo aquilo que temos aqui nessa terra e exigir que seja dado a nós aquilo que nos é devido. Abraão podia ter feito isso, irmãos, mas ele preferiu viver pela fé. Ele preferiu escolher pela fé. Ele preferiu demonstrar aqui no capítulo 13, irmãos, que a mesma fé que ele demonstrou lá no início, eu vou para uma terra que eu não sei nem onde é, ele continua firme nessa fé, apesar de ter pecado. Já Abraão pecou, irmãos, mas ele se arrependeu do seu pecado. Ele voltou para onde ele nunca deveria ter saído. E o que ele faz nesse local? Ele exerce fé em Deus. Veja que o que Abraão faz nesse capítulo aqui, irmãos, é a mesma coisa que Deus exige de mim e de você.
que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nós nos voltemos a Deus e nós confiemos em Deus. E veja, não é uma confiança que é, olha, Abraão confia que Deus vai salvá-lo, que Deus vai dar salvação para ele quando ele morrer. Não, ele confia que Deus vai cuidar dele, inclusive aqui. Ele não precisa se preocupar com o seu futuro, com o que vai haver de comer ou de vestir, porque o Senhor Deus, irmãos, cuida de nós. Nós devemos simplesmente nos preocupar em buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E a gente não precisa ficar andando ansioso, irmãos, preocupado com o que será de nós, que comeremos, que beberemos. Mas a gente pode, assim como Abraão, confiar em Deus. Na verdade, eu e você, nós temos muito mais motivos do que Abraão para confiar em Deus. Abraão apenas ouviu uma promessa. Nós vemos e nós já experimentamos a concretização dessa promessa. O Senhor Jesus Cristo já veio da descendência do próprio Abraão para trazer salvação para nós. Se Abraão pôde confiar na voz desse Deus que o tirou da sua terra, que cuidou dele no Egito, mesmo quando ele tinha pecado, nós muito mais podemos confiar no nosso Deus. Nós muito mais temos motivos, irmãos, para fazermos escolhas pela fé e não com nossos olhos. E a gente pode ter certeza de que Deus cuidará de nós. Nada nos faltará, porque o Senhor é nosso pastor. Então o texto termina dizendo que Deus ordenou para ele: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. A preocupação de Abraão era adorar a Deus, irmãos. Veja que esse texto, capítulo 13, começa e termina com Deus sendo adorado. Abraão, ele foi para o local onde ele tinha construído o primeiro altar e adorou o Senhor. Ele mudou. Ele se afastou do seu sobrinho, mas ele continuou construindo altares para adorar a Deus. Veja, irmãos, não faltou posses para Abraão. Abraão não passou necessidade, não passou dificuldade alguma. Abraão não morreu de fome. Abraão morreu farto de dias. Mas o mais importante é que ele morreu no Senhor. Ele morreu demonstrando que, de fato, essas palavras que o autor de Hebreus fala a respeito dele são verdadeiras. Ele morreu na esperança do que Deus ia dar na vida após a morte, na vida eterna, na esperança que ele tinha em Deus para a eternidade. E que nós devemos também ter essa mesma esperança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos então cantar, irmãos, o Salmo de número 131.